Olá, meus amores! Ótima quinta-feira! Hoje vamos ter aula de matemática, projeto e português, tá bom? Então vamos ter essas 3 aulinhas hoje. Em matemática, hoje primeiro vamos pegar o nosso livro Compartilhe a Narrativa Matemática. Vamos falar sobre o segundo episódio, o episódio 2, fazendo biscoitos. E aí? Vocês já fizeram biscoitos? Quais foram a sua experiência ao realizar essa receita? Vocês sabiam que a gente também, vai falar em português sobre esse gênero textual? Receita é um gênero que explica, que ensina a gente a fazer alguma coisa, né? Existe a receita culinária, que é a receita que a gente faz biscoito, bolo, pão. Existe receita para fazer uma experiência química, né? Então, existe vários tipos de receitas para a gente ensinar as pessoas a fazerem, outras coisas. Então, é um gênero textual. E aí, aqui, em matemática, a gente vai falar nesse episódio 2 sobre isso, né? Olha essa cena que legal. A mamãe tá na geladeira pegando o quê? Carlinhos tá fazendo o quê? Valéria tá fazendo o quê? Lívia tá fazendo o quê? E aí, nós temos aqui na primeira página, né? Nosso episódio aqui, tá falando assim, E quando virá esse novo irmão, Carlinhos? Estou na casa dos meus avós, minhas primas Valéria e Lívia, que também estão aqui fazendo biscoitos. É Valéria quem me interroga sobre o novo bebê. Lívia, a irmã mais velha de Valéria, ajuda a vovó a separar os ingredientes de que vamos precisar para cozinhar. Valéria e eu esperamos sentados nos banquinhos. Poderia ser, irmãzinha. Mamãe diz que quando as férias terminarem, ela estará aqui. Que emocionante! Vou ter um novo priminho, uma nova priminha? Valéria pula de emoção. Enquanto isso, vovó pega alguns ovos e o leite da geladeira e Lívia vai buscar a farinha. Então, olha aí os ingredientes. Temos ingredientes nas receitas. Não acha que estamos bem do jeito que estamos? Não precisa trazer mais ninguém, não é? Digo a Valéria. Carlos, diz Valéria enquanto sobe no banco que está ao meu lado. Ter uma irmã não é tão ruim. Você sempre vai ter alguém com quem brincar de bonecas. Mas eu não quero brincar de bonecas. Protesto. Por acaso Valéria não percebe o que está acontecendo? Mas não tem que ser de bonecas. Pode brincar com carrinhos ou do que gostar. Valéria, você não me entende. Mamãe e papai querem outro bebê porque já não gostam de mim. Com certeza sobraram fraldas e por isso precisam de bebê para usá-las. Ao dizer isso, meus olhos se enchem de lágrimas. Nossa, Carlinhos ficou triste. Ei, não exagere. Isso não é verdade. Meus pais continuaram gostando da Lívia quando eu cheguei. Se não acredita em mim, pergunte a ela. Lívia! Psiu. Valéria, não precisa fazer isso, digo à minha prima. Não é verdade que mamãe e papai continuaram gostando de você quando eu cheguei em casa? Carlinhos tem medo que tia Cláudia e tio Fred não gostem mais dele quando chegar o bebê, Explica ela para sua irmã. Um bebê? Quando? Pergunta Lívia para a vovó. Não falta muito, estamos prontos para fazer biscoitos? Pergunta a vovó. Se o bebê estivesse aqui, comeria todos os biscoitos. Mamãe e papai não poderiam controlá-lo e o chocolate iria inteiro para dentro de sua boca grande. Decido deixar de lado o assunto do bebê para me concentrar nos biscoitos. Vovó sabe de cor a receita e não precisa nem olhar no caderno. E a sua vovó sabe de cor algumas receitas? A minha mãe sabe de cor muitas receitas. Ela nos explica passo a passo todo o modo de fazer. Precisamos de mais leite que baunilha, de menos leite que farinha. Ainda que pareça confuso, vovó sabe o que faz. Utilizamos menos manteiga que açúcar. Olha aí, poderes matemáticos, E vamos mexendo até que forme uma pasta cremosa. Só é necessário um pouquinho de baunilha. E se pudesse, eu colocaria todas as gotas de chocolate. Gostoso! Carlinhos,
Algumas gotas de chocolate já são suficientes, não precisa despejar tudo. E aí eles estão fazendo biscoito, ó. Tem certeza, vovó? Acho que vai ficar melhor com mais chocolate. Tento argumentar. Em minha experiência, acrescenta Valéria, fica mais gostoso com mais chocolate. Somente algumas são suficientes, crianças. O tom de voz de vovó aconselha não discutir com ela. Então ela diz assim, ó, somente algumas são suficientes, crianças. Em um abrir e fechar de olhos, os biscoitos começam a crescer no forno. Pronto! Por que não vão brincar um pouquinho? Chamo vocês de volta em 15 minutos. Olha aí, outro poder matemático. Diz vovó. Valéria e Lívia saem correndo e decido ir atrás delas. Espero que os biscoitos fiquem prontos logo, pois quero comer. Ficarão alguns mais dourados do que outros. Todos se queimarão? Só sei que serão os 15 minutos mais longos da minha vida. Termina o episódio aqui nessa página. E eles estão esperando para o biscoito, tá? E aí, nós vamos pegar, né, o nosso livro aqui, compartilha matemática, e vamos realizar as atividades relacionadas a esse episódio. E aí, vocês gostaram desse episódio? Fazer biscoito? Vocês fazem biscoito na casa de vocês? Quais ingredientes você costuma usar? E aí, olha só. Nós vamos realizar a atividade aqui, né? No compartilha. Página 22, 23, 24 e 25. Na página 22 e 23, nós vamos falar sobre o episódio 2, né? Fazendo biscoitos. E aí fala assim, ó. A avó convida as crianças para preparar os biscoitos. Foi o que a gente acabou de ouvir, né? Fazendo biscoitos. Na casa dos avós, Carlos, Valéria e Lívia preparam biscoitos. Então a vovó diz assim, ó. Vamos separar os ingredientes para fazermos os biscoitos. Então, separar os ingredientes. É necessário mais farinha que qualquer outro ingrediente. Poder matemático. É necessário mais farinha do que qualquer outro ingrediente. Então, eu vou utilizar mais farinha. Mais que. Vou colocar mais gotas de chocolate. Então, Carlinhos aqui diz que ele também vai colocar mais gotas de chocolate no biscoito dele. Vamos adicionar mais manteiga que açúcar. A vovó disse que na massa do biscoito ela vai colocar mais manteiga do que açúcar. Então, ela vai colocar farinha, depois ela vai colocar mais manteiga do que açúcar. Açúcar em menor quantidade e manteiga em maior quantidade. Uns minutos depois, venham provar os biscoitos. Oba! Os biscoitos estão assados. Lá, né, na nossa historinha aqui no Narrativas, falou, né, pra gente que foram 15 minutos. Outro poder matemático, o tempo que ele ficou dentro do forno. 15 minutinhos para assar, para cozinhar, né? Olha a matemática aí na nossa cozinha também. Então, poder 4. Vamos adquirir aí o poder 4. Carlos veio correndo para a cozinha porque queria saber como haviam ficado os biscoitos. Lívia, olhe para as bandejas de biscoitos. Você sabe quais são os meus? São aqueles que têm gotas de chocolate. Ele não falou que ia colocar mais chocolate no dele? Lívia fez com goiabada. Então, aqui, ó, a da Lívia é esse e o do Carlos é esse. Esse é com goiabada, esse é com chocolate. Há mais biscoitos com goiabada que biscoitos com gotas de chocolate. Então, se há mais, aqui de goiabada tem que ter uma maior quantidade, um número maior. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho 2, 4, 6. Aqui eu tenho... Verdade, 10 é maior que 6. Então, eu tenho maior quantidade, mais. Então, ganhamos o poder. Poder 5. Valéria compara a quantidade de biscoitos que há em cada bandeja. Veja quantos biscoitos. Então, Valéria tá olhando essa e essa. A de estrelas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A esquerda de Valéria. E a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 11 na esquerda e 6 na direita. Aí, embaixo aqui dá um poder matemático pra gente. Há menos biscoitos na bandeja da direita que na bandeja da esquerda de Valéria, verdade.
11 em uma e 6 na outra. 11 é maior que 6. Então, há menos biscoitos do lado direito e mais do lado esquerdo. 2 poderes matemáticos. Direito e esquerdo e menos. Vamos lá. 24. Poder 6. A vovó retira outras bandejas do forno. Observe. Há tantos biscoitos com formato de homenzinho quanto biscoitos com formato de árvore. Então, quando eu falo essa expressão, há tanto quanto, quer dizer que é a mesma quantidade. Eu tenho a mesma quantidade em cada lado. Então, olha só, se eu observar aqui, eu tenho a mesma quantidade desse nessa, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em cada bandeja, a mesma quantidade. 6 é igual a 6. Então, há tanto quanto quer dizer que é a mesma quantidade, tá bom? Aí fala assim, ó, comparação de coleções. Para comparar a quantidade de elementos de duas coleções, utilizam-se as expressões mais que, menos que ou tanto quanto. Então, eu posso dizer que eu tenho mais que, maior quantidade, menos que, menor quantidade, ou tanto quanto, igual, uma igual quantidade, tá bom? E agora aqui nessa página, aqui no número 9, no número 10 e no número 11, nós vamos exercitar esses poderes, tá bom? Então, exercitem, ativem aí os poderes de vocês e realizem essas atividades. No número 9, eu vou seguir aqui, ó. Há mais fichas azuis que vermelhas. Se há mais, eu tenho que desenhar uma quantidade maior de azul. Tantas fichas vermelhas quanto azuis. Então, é tanto quanto é uma quantidade igual. Então, eu tenho que desenhar a mesma quantidade aqui. E na letra C, menos fichas vermelhas que verdes. Se eu tenho menos que verde, eu tenho que desenhar menos que essa quantidade aqui. 10. Marque com um X a coleção que tem menos elementos. Aqui e aqui. E no número 11, eu tenho marque com um X a personagem que tem mais biscoitos. Então, eu vou marcar com um X qual é que tem mais biscoitos em sua bandeja, tá bom? Vamos exercitar esses poderes que nós ganhamos, tá? E eu já volto.